Nobres pares, minha saudação. Primeiro, alertar a imprensa que eu vou tratar aqui sobre orçamento comunitário, mas impossível aqui me furtar de fazer algumas considerações a respeito da fala do vereador Guila. Primeiro, já tinha dito, acho que os partidos que compõem a base do governo Dilma, o PT, o PCdoB, o PRB, o PP, o PMDB, nós temos que conversar para ter uma linha de defesa do governo Dilma. É importante... É sério, porque nós precisamos conversar para ter uma linha de atuação conjunta. Porque não dá, o PP que está lá no governo fala mal dos cargos, mas está lá, porque o PT é bom para dar cargo para o PP. Mas eu tenho que reconhecer, vereador Henrique, a habilidade do vereador Guila, porque eu achei que ele fosse falar da dancinha do governador Sartori na Expo Inter e o parcelamento do salário dos servidores públicos. Essa é a pauta que está colocada. O vereador Guila reclama de que a peça enviada ao Congresso ela é deficitária, mas ela é real. Ela é realista. Eu fico imaginando que tipo de peça que poderia se prever. Só que o vereador Guila não falou que na peça orçamentária está lá previsto um aumento no salário mínimo de 9%. O salário mínimo previsto para 2016 é de R$ 865. Talvez achei que fosse ser esta a abordagem. E fica assim um conjunto de chavões para tentar desqualificar o Lula, a Dilma, o presidente Lula, o melhor presidente da história do país, que pegou um governo quebrado pelo PSDB, pelo PP, colocou o Brasil numa condição de desenvolvimento e hoje todos nós sabemos que existe uma crise que o Brasil, não está numa ilha. Inclusive, essa sim é uma crise do capitalismo, da qual defende de uma forma ardente o vereador Guila. Então, são essas contradições que nós temos que colocar. Agora, a pedalada fiscal. Prefeito Alceu consegue repassar 4 milhões para a Festa da Uva, sendo que o orçamento da Secretaria de Turismo é 2.700. Também houve um remanejamento ali dentro. Então, quer dizer, a Secretaria de Turismo faz um convênio com a Festa da Uva de 4 milhões e o seu orçamento do ano é 2.700. Então, também fica assim complicada essa ideia de pedalada fiscal. Ah, porque o Lula e a Dilma não sabiam. Prefeito Alceu não sabia da convenção do PDT no salão ao lado. Então, são questões que têm que ser equacionadas, porque tudo isso é para criar uma cortina de fumaça, é para tergiversar do verdadeiro debate. O verdadeiro debate é sobre o partido do Rio Grande, que está o PP junto. É sobre o parcelamento dos servidores, o caos instaurado aqui no Estado. Esse é o grande debate que a população quer ver. Agora, tentar jogar lá para Brasília, não que não se possa fazer esse debate, mas é injusto. Nós estamos lá junto, vereador Guila. Mas, senhor presidente, fiquei aqui de fazer alguns comentários sobre orçamento comunitário, que na sexta teve um ato pré-eleitoral ali no prédio da prefeitura, presença do prefeito Alceu, Zé D'Ambrós, regado a salsichão com pão, uma festa bonita depois que ocorreu, para lançamento do orçamento comunitário 2015. Só que não é divulgado, além das fotos bonitas da festança, de que o orçamento comunitário é uma falácia, é um engodo, é a maior enganação pública que já produziu esse governo. E por que eu digo isso? Eu quero fazer aqui um raciocínio claro e rápido. Primeira questão, o orçamento comunitário não tem regras anteriores. Portanto, não existe democracia em qualquer lugar do mundo sem regras prévias, sem um regulamento, sem um regimento. O orçamento participativo, em 2004, de um orçamento global de 400 milhões, investiu 42 milhões, mais de 10% do orçamento, em obras do orçamento participativo. Havia um conselho que se reunia toda terça-feira para fiscalizar estas obras. O orçamento participativo, havia regras anteriores em que o cidadão e a cidadã chegavam na reunião e sabiam quanto recurso tinham para aquela região. Haviam regras claras. Agora, o orçamento comunitário não tem regimento prévio, não tem regras claras e prévias. O orçamento para esse ano efetivo é 10 milhões de reais.
é menos de 1% do orçamento da prefeitura para 240 reuniões, para fazer pequenas pavimentações, 22 cargos de confiança aglomerados lá, naquilo que eu chamo de um comitê suprapartidário. Então, esse orçamento comunitário, ele tem um peso de elefante com seus cargos de confiança, gera um oceano de expectativa na população e, efetivamente, é meia dúzia de obras, das quais, e aí eu me limito no argumento principal, não é a população que escolhe. É mais justo o prefeito dizer o seguinte: no meu governo, eu governo como Caxias sempre foi governado de 96 para trás. As obras sendo decididas em 4 paredes, junto com os meus secretários e favorecendo a cooptação de lideranças. Isso seria honesto. Fazer um orçamento comunitário, criar uma expectativa numa cidade que nem Caxias, 240 reuniões para 10 milhões, em que não há controle social efetivo das obras que são encaminhadas, isso faz com que o poder público perca a credibilidade. E eu tive a oportunidade de debater ontem na Rádio São Francisco, junto com o Zé D'Ambrós e com o Varela, acho que foi um bom debate, onde ficou muito clara essa fragilidade. E nós não afirmamos que esse governo é um governo imobilizado. É um governo que tem obras, até porque o governo federal é generoso demais. Agora auxiliou a liberação de 50 milhões para um conjunto de obras de pavimentação. As obras do SIM, dinheiro federal. A única política habitacional desse governo é dinheiro federal. Então nós precisamos que o orçamento comunitário ou passe por uma reformulação, e aí nós defendemos uma coisa muito simples, é que tenha um regulamento, um regimento prévio, ou que seja extinto. Porque se o orçamento comunitário for extinto, traria economia para o município. Esse é o verdadeiro debate. Nós temos que debater esses 4 milhões para a Festa da Uva pagar prestação de serviço, depois fazer bondade com os clubes de futebol. Porque muitas vezes se limita o debate a reduzir salário de vereadores. Podemos reduzir. Muitas vezes as pessoas propõem na expectativa de que vai sair na Globo News, no Washington Post, na BBC de Londres, sei lá. Mas o verdadeiro debate é essa gastança do prédio ao lado. Uma gastança desenfreada. E aí, quando se comete uma decisão certa do prefeito, que tem que elogiar, até porque nós estamos aqui para ser sensatos, que é o repasse ao Hospital Geral, Hospital Pompeia, se vende isso como grande feito do governo, fez correto. Mas quanto foi para o ralo com queimação de dinheiro que não é interesse público? E aí o orçamento comunitário, nós vamos passar fazendo reuniões até novembro, mobilizando pessoas para um resultado incerto. Aí foi colocado ontem na rádio, o processo do ano passado, do orçamento comunitário, teve 50 mil pessoas. Na verdade, foi inscrito o nome de 50 mil pessoas nas listas, porque se faz a distribuição de boletins nas escolas, fica lá com uma lista assinando o nome de todo mundo. E vendendo uma ilusão que cada assinatura daquelas é 300 ou 400 reais. Uma parte verdade. Então, se tem um processo democrático em que apenas um lado tem o controle, tem as rédeas, e tem um regimento secreto, que as pessoas não conhecem, isso não é democracia. Isso não é democracia. Então, nós estamos diante, e eu repito, do maior processo de cooptação de lideranças comunitárias já visto em Caxias do Sul. É um projeto ousado para construir o 4º andar, mas que tenho certeza que ali na frente a população vai saber implementar a verdadeira vontade popular.